Olá, irmãos, boa noite, a graça e paz. Como é que vocês estão? Me fala aí como que foi a terça-feira de vocês. Espero aí que todos tenham tido aí uma terça-feira abençoada. Irmãos, hoje eu estou com o encargo de mais uma vez ministrar uma palavra de Deus aos seus corações. O tema desta palavra para esta noite é o homem segundo o coração de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 22, está escrito o seguinte: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, Paulo aqui ele traz uma afirmação para mim, para você, para que nós possamos compreender que Davi ele era o homem segundo o coração de Deus, mas em nenhum momento Deus ele se hesitou em falar na Bíblia e em esconder os erros e falhas que Davi cometeu. E um desses erros vocês até conhecem a história, que foi com Betseba, aonde ali Davi adulterou com ela e depois ele mandou o seu marido para estar à frente de uma batalha e ali infelizmente ele morreu. Mas o interessante é que existem duas explicações para que Davi ele fosse o homem segundo o coração de Deus. E aqui, nesta noite, eu estou com o encargo de ensinar aos irmãos o porquê que Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem o porquê que ele foi este homem? Existem essas duas afirmações. A primeira afirmação vai se falar que Davi, ele era um homem que ele pecava, mas rapidamente ele pedia perdão para Deus. Mas no Antigo Testamento existiram homens que da mesma forma que Davi fazia, estes homens também faziam. Pecavam e imediatamente pediam perdão para Deus. A segunda afirmação vai ser e vai falar porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é porque ele escreveu mais da metade do livro de Salmos. Mas também a Bíblia fala que existiram outros homens que escreveram uma boa parte dos livros de Salmos. É interessante, irmãos, a gente poder compreender o tão maravilhoso é esta história de Davi. Eu queria ler com os irmãos uma outra passagem bíblica que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o Senhor que te ordenou. Irmãos, antes de Davi se tornar rei, o profeta Samuel ele foi até a casa de Jessé, que era pai de Davi. Mas é interessante porque a Bíblia ela vai falar que Davi ele já tinha sido escolhido homem segundo o coração de Deus. E quando o profeta Samuel ele chega ali dentro da casa de Jessé, aonde que Davi estava? Estava no pasto,
pastoreando as ovelhas. E é interessante, irmãos, que ali nós podemos já compreender o porquê Davi ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele já tinha esse encargo na sua vida de cuidar das coisas de Deus, de priorizar as coisas de Deus. E é algo que nós precisamos fazer, eu e você, priorizar tudo aquilo que é de Deus em primeiro lugar. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Gostaria de ler com os irmãos um outro texto que está lá no livro de 1 Crônicas 28, verso 4. 1 Crônicas 28, verso 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Irmãos, mais uma vez, eu gostaria de trazer algo para vocês. Todos nós somos filhos de Deus. Deus, ele ama todos os seus filhos. Mas aqui nesse próprio versículo, a Bíblia ela deixa bem clara que Deus, ele tem prazer em algumas pessoas, né? A gente tem aprendido que Deus ele não tem filhos prediletos. O que vai acontecer é que vai ter filhos ao qual vai se destacar. Aquele filho que vai procurar sempre buscar a vontade de Deus. E era isso que Davi ele fazia, irmãos. Davi, muito mesmo antes dele ser chamado por Deus, ele sempre procurava obedecer à voz de Deus. Sempre ele procurava fazer aquilo que estava no coração de Deus. E isso alegra ao nosso Deus, porque Deus ele vai entender que uma vez que nós começamos a priorizar as coisas dele a tal ponto de colocar em primeiro lugar, isso daí é poderoso, irmãos. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu queria ler aqui com vocês um outro texto que está lá no livro de Crônicas, capítulo 13, o verso 3. Mas antes de eu ler, irmãos, aqui nós iremos começar a compreender o porquê que Deus ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi ele foi este homem segundo o coração de Deus? Davi, irmãos, ele fez da presença de Deus, da glória de Deus, o centro de sua vida. É por isso que Davi ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele colocou Deus no centro da sua vida. Nós precisamos colocar Deus no centro das nossas vidas. Amém? A partir do momento que nós começarmos a fazer isso, Deus ele vai se alegrar com este gesto, com esta atitude que nós iremos começar a fazer. 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Irmãos, é interessante que a maior preocupação que Davi tinha com a casa de Deus, você sabe o que é? Era edificar uma casa para Deus. Esta que era uma das
maiores preocupações que Davi tinha. Tá aí mais um motivo para Davi se tornar o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a Bíblia ela vai falar que Saul, ele ficou 40 anos reinando ali em Israel. E durante este tempo, infelizmente, Saul ele não fez questão nenhuma em edificar uma casa para Deus. Mas a Bíblia também ela vai relatar que existia um lugar, lá no Novo Testamento fala, que chamava Santo do Santo. E ali, irmãos, nós podemos compreender que quando a Bíblia aqui ela fala da arca, a arca ela simboliza a presença de Deus. E a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ela era um móvel que ficava num cômodo. Mas até chegar nesta arca, teria que passar por 3 repartições da casa. A primeira repartição era o átrio, a segunda era o lugar santo e a terceira era o santo do santo. Uma vez por ano, irmãos, somente o sumo sacerdote que tinha acesso a essa arca. E aqui, o que me chama a atenção, e que é algo assim que é poderoso, que Davi, quando ele se torna rei, irmãos, porque a Bíblia vai falar que Davi ele foi perseguido durante 13 anos por Saul. Davi ele morava em cavernas. Davi ele ficou escondido. Mas eu acredito, irmãos, que neste tempo que Davi ele ficou escondido, foi um tempo onde Deus ele trabalhou no seu coração. Então, por isso que nós podemos compreender o porquê que Davi ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha o prazer de edificar uma casa para Deus, ao contrário de Saul. Porque Saul ele não preocupou com esta situação. Apenas Saul ele queria se tornar rei, ele queria governar, ele queria um status. Infelizmente, hoje acontece muito isso, irmãos. Muitas pessoas querem ser reconhecidas, querem poder ter o seu nome falado na mídia, mas acima de todas as coisas, elas não querem edificar uma casa para Deus. Mas hoje Deus me chamou aqui esta noite para poder ministrar na sua vida e dizer que Deus ele está te chamando para poder edificar uma casa para Ele, para que você possa colocar Deus no centro da sua vida, irmãos. Esta que é a vontade de Deus para as nossas vidas essa noite. E por isso que Davi, ele se tornou este homem segundo o coração de Deus, irmãos. Eu sempre tenho falado aqui, irmãos, não é através da performance, através das luzes, dos holofotes, irmãos, não é através do reconhecimento, não é através de números, mas é através da pessoa de Jesus, irmãos. E aí eu te pergunto, será que você tem edificado uma casa para Deus? Será que você tem colocado Deus no centro da sua vida? Eu queria deixar esta reflexão para que você possa meditar e de fato compreender que nós precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus ele tem chamado nesta geração ao qual nós estamos vivendo para nós sermos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus.
Amém, irmãos? É esta palavra que eu queria ministrar aos seus corações e espero que vocês ruminem esta palavra, escute esta ministração 1, 2, 3, 4, 5 vezes e eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês poderosamente. Amém? Compartilhe também esta palavra com outras pessoas para que elas possam crescer na graça e no conhecimento, assim como você está tendo esta oportunidade de ter esse conhecimento, de estar sendo alimentado, de estar sendo nutrido pela palavra de Deus, outras pessoas também possam ter esta oportunidade. E você vai ser um canal de Deus na vida dessas outras pessoas, semeando a palavra de Deus. Amém? Compartilhando a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, e que os irmãos possam ter um restante de semana abençoados. Amém? Até a próxima, irmãos. Um grande abraço e fique com Deus.